Muito bem, eu já tomei. Gente, vocês sabem que eu tô ainda, né, de recesso do trabalho. Então, que maravilha, gente, que bom é relaxar um pouco a mente. Eu até levei coisa pra estudar na viagem, mas não estudei praticamente nada, né? Aproveitei. Depois eu vou ver se eu boto alguns takes e um vlog separado nisso pra vocês. E assim, eu voltei e segunda-feira eu já volto a trabalhar, hoje é quarta-feira. Então, eu tô tentando focar. Ontem eu consegui dar 16 pomodoros para os estudos. Estudei 2 matérias. Estudei Direito Penal Econômico, que eu vou ter prova objetiva, sexta-feira à tarde. E consegui também estudar um pouco Direito Tributário, que eu vou ter prova quarta-feira à noite. Próxima quarta, né? Dia 8. Hoje eu já comecei estudando Direito Tributário, através de videoaulas. Enquanto me ajeitava, sabe? Acordava, arrumava a cama, enfim. Já dei 1 hora, então 2 tempos de 30 minutos. Ontem eu consegui então dar 8 horas de estudo. Bora ver se hoje eu consigo também dar 8 horas, porque ontem à noite minha segunda aula foi online, a primeira a ser presencial, mas eu acabei faltando para poder render mais aqui em casa, estudando, enfim. Eu fiquei feliz que o professor de processo penal adiou a avaliação dele, que seria no mesmo dia, que seria terça-feira à noite. Ele adiou para dia 11 de julho, graças a Deus. Então, menos uma prova para eu focar. Agora só vou focar em 3, em um trabalho. Então, bora lá. Hoje eu quero estudar um pouco de direitos reais, porque hoje à noite eu tenho aula de direitos reais 1 e aula de direito tributário. Então, hoje eu quero estudar essas 2 matérias. Você pode dizer, Sandra, mas tributário você não estudou ontem? Gente, tributário vai ser uma prova aberta. É muita coisa para estudar. E assim, quanto mais eu estudar, melhor. Eu tenho coisas do trabalho para fazer, mas eu acho que eu vou deixar para começar a fazer coisas do trabalho sexta, tipo fazer um pouco sexta, um pouco sábado, um pouco domingo, para não ficar pesado. Planejamento, essas coisas, talvez até grave um vlog para vocês. Porque eu preciso curtir esse pouco de recesso, mas eu tenho que estudar, gente, porque estamos no final de semestre da UFBA. Se você chegou aqui de paraquedas, além de professora na rede estadual de ensino, eu sou estudante de Direito. E assim, é correria, tá final de semestre e a gente fica naquela, né? E o Pomodoro, gente, eu sei que tem gente que fala assim, gente, o Pomodoro é pra gente que tá iniciando nos estudos. E olha que, eu sempre gostei de estudar, eu estudo há muito tempo. Mas ajuda a focar, é muito bom. Quem consegue estudar 3 horas seguidas, beleza. E se você consegue fazer isso por vários dias consecutivos, massa. Porque uma coisa é você estudar 3 horas em um dia, aí passar 5 dias sem estudar, né? No outro dia, estuda mais 5. Eu acho que essa forma do Pomodoro, né, dá um período de foco, de 5 minutos de descanso, outro período de foco, mais 5 de descanso, faz com que meu cérebro não canse tanto e eu consigo manter a constância, sabe, de estudar todos os dias. Então, como eu tô de recesso, eu pude ontem dar 8 horas de estudo. Distribuído, gente, em 16 pomodoros, em 16 tempos de 30 minutos. Eu fiz isso durante o dia e quase não senti, sabe? Mas eu estudei até umas 10 e pouca da noite, mas acordei mais tarde, sabe? Deu pra relaxar e também eu vim de uma viagem. Hoje eu tô querendo dar 8 horas, não sei se vai ser possível. Vocês estão ouvindo a máquina, né? A gente ainda tá lavando roupa, desde ontem que a gente tá lavando roupa. Eu quero aspirar ou varrer a casa. Então tem umas coisinhas, sabe? Pra fazer. E tem a aula à noite. Então, fora as minhas aulas à noite, eu gostaria de estudar. Mas se eu não conseguir dar 8 horas, eu quero pelo menos dar 6 de foco. Bora ver, né? Mas o Pomodoro, gente, me ajuda demais, demais, demais. Então, como eu tava focada aí 2 horas ou 1 hora, sabe, estudando direito tributário, agora eu vou tomar meu cafezinho aqui, ver se eu assisto um pedacinho de MasterChef, que hoje é quarta-feira, né? Então no YouTube já lançam o episódio. E é isso aí, pessoas. Pra depois voltar nos estudos eu vou contando pra vocês o que é que eu tô fazendo. Oi, gente, apareci aqui que eu finalmente vou almoçar. Então deixei já quase 3 horas da tarde. E eu consegui dar de foco, porque eu precisei sair também para comprar umas coisas, 1h30, então 3 pomodoros para direitos reais 1. E eu respondi várias questões, acho que 25. E fui analisando cada alternativa, os comentários. Então isso é ótimo. E eu fiz um filtro assim com os assuntos mesclados. E comecei a assistir uma videoaula. Aí terminou o terceiro pomodoro.
eu vou continuar o quarto enquanto eu almoço, assistindo videoaulas sobre direito de condomínio, direito de vizinhança, continuar sobre uso capião, que são esses assuntos aí de direitos reais, tá bom? E, gente, eu tenho que dizer pra vocês que não sei se foi a chuva, mas assim, minha energia, sabe, já tá caindo. E eu acho que eu vou descansar um pouquinho na rede. Engraçado que ontem eu não senti essa necessidade. Ontem eu não descansei na rede, levei assim direto. E hoje eu já quero dar aquela descansada, tá bom? E bora ver quantos pomodoros a gente faz. Gente, a realidade, minha cara nem arde, né? E eu tomei café bem no meu tempo, comi umas 3 tapiocas, uma fome, ainda assistindo Masterchef. Quis assistir até o final, me atrasei toda aqui. Então agora eu tô focada pra continuar meus pomodoros, tá bom? Então, até agora eu só dei 2 tempos de pomodoro. E tá chovendo, gente. Eu já tava elogiando o tempo, que tava lindo, ensolarado, mas enfim, inverno. E aqui em Salvador tá puxado, viu? Muita chuva. Então, vamos focar. E eu vou estudar por meio de questões, tá? Vou estudar direitos reais, já preparei uns filtros aqui para questões e vamos estudar por elas. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira. Eu acabei de tomar café. Já consegui dar 2 tempinhos de pomodoro. Esses aqui, ó, que não estão pintados. Para direito penal e econômico, que eu vou ter prova amanhã. Agora eu vou dar mais 2 tempos também. E eu fiz com videoaula. E a prova de processo penal, como vai ser dia 11 de julho, eu não vou estudar esse período. Antes de ontem, eu falei pra vocês que eu dei 8 horas, tá vendo? Aqui são 4 horas mais 4 horas, então isso que tá de verde foi o que eu dei antes de ontem, 8 horas de estudo. Ontem é só o que tá de rosa, porque ontem eu tive aula na faculdade presencial. Então, de 6h30 da noite até as 22 horas, né, até 10 da noite, eu tava em aula de Direitos Reais 1 e Tributário 2. Então, em casa, eu só consegui focar 4 horas, tá vendo? É o que tá de rosinha. E eu dividi aí entre Reais 1 e Tributário 2. Então, hoje eu vou focar em penal econômico e eu vou ver se eu foco em leitura para Tributário 2, porque eu tava mais em videoaulas. E é isso. Trabalho de civil, o professor adiou para 9 de julho. Então, eu também vou me preparar mais na frente. Então, vamos lá estudar, né? Aqui a parte de embaixo é a parte do trabalho, mas eu vou mostrar pra vocês que agora é vlog de estudos. Vou até descarregar logo meu celular que tá com vídeos do recesso também. E hoje é aniversário da minha sogra, a gente vai sair pra almoçar daqui a pouco. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. E aí, gente, eu mostrei umas ceninhas, eu dando mais 30 minutos que minha sogra tava chegando. A gente almoçou, já voltei pra eu voltar a estudar, né? Vamos lá. E hoje eu decidi o seguinte, gente, minha primeira aula de processo penal vai ser presencial e a segunda online. E eu não sei se eu vou assistir essa aula de processo penal. Porque assim, ir na chamada e dá pra eu, sabe? Estudar pelos livros. Enfim, galera, eu tenho que focar em tributário, mas eu vou continuar estudando penal econômico, que a minha prova vai ser amanhã de tarde, e vou ver se eu começo a ler o manual de direito tributário, tá? Pra me guiar. Agora eu vou fazer um chá, relaxar um pouco e depois focar
Eu tava fazendo algumas questões antes do almoço, foi bem legal. Deixa eu ver o que eu vou tomar. Acho que eu vou tomar de hortelã, né? Hortelã é sempre bom. Então vou tomar agora de hortelã, minha gente. E depois eu volto e falo com vocês, tá? Galera, deixa eu falar pra vocês. Eu tô aqui, eu tomei o chá, fiz escovar os dentes. E eu terminei, né? 30 minutos, eu ainda dei 30 minutos de Pomodoro aí. Estudando a lei de lavagem de dinheiro pra prova de amanhã. E eu tava assim, meu Deus, eu acho que eu devo ir pra aula de processo penal. Porque não tá chovendo mais, como é que eu vou faltar? Já faltei terça. E aí eu abri o WhatsApp, o grupo do WhatsApp, o professor disse que vai se estender em um caso da advocacia, que ele é advogado criminalista, e não vai poder dar aula hoje. Então, que bom, gente, que eu não vou precisar faltar, não é? Minha consciência vai ficar tranquila, eu vou ficar estudando em casa. E na segunda aula vai ser online, Processo Civil 2, então eu devo assistir. Mas antes da aula dele eu vou então dar aquela, sabe, acelerada em penal econômico. E eu tenho até um fechamento, que é para nota extra da segunda avaliação de Processo Penal 2. Como a prova vai ficar para 11 de julho, e eu tô focada aí nas provas, né, nessas 3 provas que eu tenho, eu não comecei a fazer o fechamento, mas eu tô assim animada para começar a fazer, para tentar adiantar. Enfim, bora lá. Agora eu vou descansar um pouquinho, com a consciência tranquila, e daqui a pouco eu volto a estudar, tá? Depois eu vou dizer pra vocês quantos pomodoros eu já fiz hoje. Gente, acabei nem dormindo, mas fiquei relaxando na rede, sabe? Vendo alguns videozinhos, nada de estudo. Então agora eu vou focar, 18 horas. Eu vou comer uma maçã e começar a estudar firme, porque 2020, aula online de Processo Civil 2. E aí, pessoal, minha aula de Processo Civil 2 começou. E hoje eu vou assistir, porque terça-feira eu fiquei estudando outra coisa, né, para as provas, ao invés de prestar atenção, então hoje eu vou prestar atenção na aula. Deixa eu falar pra vocês, hoje eu consegui, já que eu saí também, que foi aniversário da minha sogra, eu consegui de foco 2 ciclos de pomodoros, mais um pomodorinho, então 4h30 de foco, tá? Dependendo aqui, né, da aula, eu não sei se eu faço alguma coisa de penal econômico, eu deixo para terminar a aula e eu estudo um pouquinho. Ou amanhã também eu acordo mais cedo, porque minha prova vai ser à tarde, então eu acho que eu consigo estudar também. Mas eu tô com vontade de dar pelo menos mais uns 2 pomodoros hoje ainda, talvez depois da aula de processo civil, que amanhã eu posso acordar um pouco mais tarde. Ou eu acordo mais cedo e também faço, né? Então, bora prestar atenção aqui, porque é teoria geral das provas em processo civil. Eu estudei na unidade passada em processo penal. Então, bora lá. Bom dia, gente. Já arrumei a caminha, botei ali a família multiespécie e vou lavar o rosto, tomar café e voltar para os estudos. Acredito que já assisti na videoaula durante o café. Tenho que revisar as questões, porque hoje é prova objetiva, direito penal econômico. Vou focar, mas se eu conseguir dar pelo menos 2 pomodoros para outra disciplina, tipo tributário, eu vou ficar feliz, ou direitos reais. Então, bora lá. Ontem eu só dei mais 30 minutos, tá, gente? Depois eu falo aí pra vocês. E hoje eu finalizo esse vlog antes de eu fazer a minha prova. Gente, eu passei um tempão aqui. Eu vi uma chamada de uma breve reportagem sobre o censo, o último censo do IBGE. E aí uma reportagem da BBC fez uma síntese, sabe? De como o Brasil vai diminuir bastante daqui para 2050,
quais as cidades, quais as capitais que estão diminuindo em população, as que estão crescendo. Salvador mesmo diminuiu bastante, né? E é onde eu moro. E, enfim, outras estão crescendo. Gostei, viu, gente, da análise. E aí eu fui para os comentários e eu li muita coisa, é bem legal. É bem interessante ver como as pessoas pensam, né? Umas pessoas dando graças a Deus que a taxa de natalidade está caindo, outras preocupadas porque o Brasil vai ser um país velho e aí a Previdência vai quebrar. Enfim, qualquer coisa, deixe seu comentário aí. Bem, eu prefiro ficar quietinha, sabe? E não vou polemizar aqui, mas assim, quem já vem me acompanhando nos outros vlogs, não é? Enfim, sabe que eu acho que ninguém deve ser obrigado a ter filhos. E assim, gostei até de uns comentários bem interessantes. Se para pessoas que querem ser pais, não é? E ser mães, tá difícil, imagine quem não tem esse desejo genuíno de paternar, de maternar. São milhões de crianças abandonadas pelos pais, são milhares de mulheres, mães solo nesse país. Tinha até um comentário que eu vi assim, e os ricos, os mais ricos, os milionários, os bilionários, que têm condições de ter mais, porque sempre é associado a ter filho, a ter condições ou não, porque ter filho é mais custoso hoje em dia, enfim. E aí teve uma pessoa embaixo que fez um comentário maravilhoso justamente falando sobre isso, que não é questão só de ter dinheiro, não é, para criar uma criança. Muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas quem cria a criança é um babá. São as babás, as milhares de babás. Por quê? Porque a pessoa não tem saco, não tem paciência, não tem vontade, não tem disposição para educar uma criança, para criar, para brincar, para estar com um ser humano. Então delega isso. Então a pessoa tem muito dinheiro, tem condições de colocar em ótimas escolas, mas não quer. Então assim, é muito complexo isso, gente. Enfim, então a projeção é que lá para 2035, 2050, a população vai ficando mais velha, a taxa de natalidade já está diminuindo, né? A maioria das pessoas está tendo um filho, sem nenhum filho. Enfim, achei interessante porque é um assunto que me interessa bastante. E gostei, viu? Talvez eu deixe aqui o link. Vou ver se na hora da edição eu lembro. Eu deixo o link dessa mini reportagem. Ou daqui para postar, se tiver uma reportagem mais completa, eu coloco aqui para vocês verem também. É legal a gente ver o resultado, né, dessas pesquisas, do recenseamento, enfim. Já me atrasou um pouco, né? Deixa eu tomar aqui minha vitamina C, D e zinco para fortalecer meu sistema imunológico. E vamos para as videoaulas, né? Porque eu já fiquei uns 20 minutos só lendo comentário e refletindo sobre essa reportagem. Mas é isso, viver e refletir também o que está acontecendo ao nosso redor. E sobre as cidades que estão perdendo a população, estão ganhando tanta questão da violência, né? De pessoas que estão sendo assassinadas pelo crime e tal. Tem a questão do medo da violência, a falta de segurança pública. Por exemplo, morar em uma capital hoje em dia, um grande centro, você percebe que você não tem essa sensação de segurança, sabe, de paz, e você quer ir para um lugar que não seja tão interior, que não tenha muita infraestrutura, não tenha muitos respaldos mesmo para a qualidade de vida. Você vai para uma cidade, você quer ir para uma cidade mais mediana, onde você seja atendido nas suas necessidades básicas e habituais, mas que você sinta mais segurança. Esse também é um ponto que eu refleti muito com essa reportagem, mas enfim, vou parar de falar, porque aqui é vlog de estudo. Vamos voltar para o direito penal econômico. Gente, já é mais de meio-dia. Eu vou sair agora para comprar um almoço, comprar uma sopa, ver umas coisinhas no mercado, porque umas 2 horas eu já quero ir para a UFBA. Minha prova começa umas 3, então eu posso estar lendo e revisando lá. Então bora lá, né? Eu acabei fechando 4 tempos de 30 minutos, então eu foquei aqui 2 horas de revisão. Fui tentando responder as questões, depois voltava, corrigia, enfim. E eu acho que eu só vou concentrar em direito tributário, gente, quando eu terminar essa prova. E aí, com o processo penal, a prova foi adiada, eu consigo focar o meu cérebro em direito tributário e vou fazer esquemas, né, estudando os impostos em espécie que irão cair. E direitos reais, tem vários assuntos, tem uma prova cumulativa, então ele vai cobrar também o assunto da primeira prova. Treinar o máximo de questões, só que eu preciso de tempo para poder ir fazendo essas questões. E eu acho que eu vou organizar assim, para meus direitos reais, talvez não nesse vlog, mas eu vou organizar no final de semana, para colocar assim, cada assunto eu respondo 20 questões. E aí depois que eu passar 20 questões em cada assunto, eu volto respondendo. Enfim, eu vou ter que fazer isso para poder passar mais rápido em todos os assuntos.
Sendo que às vezes passar por 20 questões dá quase 2 horas, porque a gente vai estudando, vendo por que tá errado cada alternativa, né? Enfim, não é só responder por responder ou testar, é estudar através das questões, então demora um pouquinho. Tributário, como é aberta, discursiva, eu tô tentando assistir videoaula, mas eu baixei uns 3 manuais e eu já vi que tem 2 que tem uma linguagem mais sintética, mais didática, e eu vou tentar ir para esses. Vou tentar fazer esse esquema no final de semana. No final de semana vai ser bem cheio. Em relação às aulas dessa semana que eu vou dar no trabalho, né? Porque a gente vai finalizar o recesso. Sou professora também, então eu já comecei a pensar para algumas turmas o que é que eu vou fazer nessa primeira semana. Vou tentar já organizar o material. Eu vou ver se hoje à noite eu já fecho essa parte, tipo de material e o que é que eu vou dar no trabalho essa semana para que eu não canse o meu cérebro pensando nisso. E aí, gente, acabei de chegar da rua, ainda tenho que almoçar, me organizar para sair e já é 1h da tarde. Sigamos, né? Eu vou ver se eu dou mais uns 30 minutos aí enquanto eu almoço e tal, assistindo as videoaulas para refrescar minha memória. Eu só quero terminar essa prova, gente, para tirar, sabe, esse peso. Cada prova, cada trabalho que a gente entrega é um peso que a gente tira, né? Então bora lá. Oi, gente, 14h13, já tô atrasadinha, então já vou ali correr, pegar um ônibus ou um autopic, ir pra faculdade e fazer essa prova de penal econômico e aí me livrar dessa demanda para poder então me dedicar a tributário, a direitos reais 1, a processo penal 2, a processo civil 2 e ao meu trabalho, não é? Bora lá, obrigada por me acompanhar. Eu espero sempre que esses vlogs de estudo sejam inspiração para vocês, dê motivação para que você também faça metas, faça pomodoros, encaixe os estudos aí no seu dia e se organize. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!